Curso de Psicanálise Clínica. Melhore seu conhecimento sobre as doenças do século. Depressão, ansiedade, angústias, fobia e muito mais. Aulas mensais com certificado. Curso de Psicanálise Clínica. Realização: Sociedade Brasileira de Psicanálise do Maranhão. Quando Freud criou a psicanálise, ele não imaginava, até talvez pudesse imaginar, mas talvez também não, do que a psicanálise se tornaria hoje em dia. Freud, como muitos sabem, é um médico neurologista, não era psiquiatra, não era psicólogo, era um médico neurologista, e ele trabalhava com área da medicina convencional. E um dos grandes desejos de Freud era ser advogado. Mas ele não conseguiu entrar na faculdade de Direito por motivos diversos. E ele foi ser médico, fez medicina. Quando os pacientes chegavam até Freud, ele ficava olhando diversos sintomas no corpo da pessoa. E esses sintomas de doenças, elas não tinham um motivo aparente. Mas estava ali no corpo uma doença. E Freud fazia todos os exames de urina, fezes, sangue, tudo aquilo que a medicina, que o médico passa, já passou para você um dia. E nos exames não era diagnosticado nada. Então, de onde vêm essas doenças que estão no corpo da pessoa, mas que no exame não dava nada? Então Freud começou a se questionar, de onde vem essas doenças? E ele chegou à conclusão que essas doenças, já que não estão no corpo, elas poderiam ser na mente, fruto da imaginação do ser humano, da pessoa. E aí Freud começou a ouvir as pessoas. Freud começou a ouvir o insônia das pessoas, as queixas das pessoas. Até antes de Freud, a pessoa não tinha voz, não falava. Depois de Freud, a pessoa começou a falar o que sente. E aí surgiu a psicanálise. Doenças que estão no corpo, mas que não estão no corpo. Estão no corpo, mas não são do corpo. São doenças emocionais, doenças psíquicas. E aí, com essa grande descoberta, Freud deu ao nome de psicanálise, uma psicoanálise, uma análise da psique, uma análise da mente. Depois da invenção de Freud, o mundo ganhou outro rumo. A saúde mental criou um corpo, a saúde emocional criou um corpo, e agora sim, o homem começa a ter uma definição para o que ele sentia no corpo, oriundo da sua mente. É bem comum para você que está me assistindo agora aqui pela Rede TV, de conhecer alguém que está sentindo um monte de doenças físicas mesmo, e vai ao médico, o médico fala que não tem nada. Então, se não tem nada, de onde são essas doenças? Da mente do ser humano. São doenças imaginárias. Mas para chegar a essa conclusão, foi preciso que Freud fizesse um experimento. A teoria freudiana, a teoria de Freud, são as doenças emocionais e as psíquicas da psique humana. O divã de hoje, a invenção da psicanálise. Curso de Psicanálise Clínica. Melhore seu conhecimento sobre as doenças do século. Depressão, ansiedade, angústias, fobia e muito mais. Aulas mensais com certificado. Curso de Psicanálise Clínica. Realização: Sociedade Brasileira de Psicanálise do Maranhão. Bom dia, professor Ivan. Bom dia, você que nos assiste nesse momento, você que é telespectador assíduo deste programa O Divã. Eu quero conversar com você hoje de uma forma diferenciada, de um assunto importantíssimo para você e para todos nós. Apoio da família e a importância da mesma à pessoa portadora do câncer. Queridos, nós sabemos que o câncer é uma doença que ela traz mudanças significativas físicas na vida de um ser humano. Mudanças estas que, de repente, ela traz muitos transtornos emocionais, traz sofrimento. E partindo desse princípio, nós
entendemos que o momento da família chegar junto a esse paciente é de um valor imensurável. Por quê? No momento em que a pessoa tem o resultado, tem um diagnóstico preciso desta doença, ela já começa a sofrer, ela já começa a entender e ter medo, porque nós, seres humanos, nós somos dotados de sentimentos e emoções que são fáceis de serem externados. Emoções estas que, de repente, pode trazer o medo de deformidade física, o medo de ser mutilado, porque o câncer, há muito tempo atrás, ele era tido como uma sentença de morte, Partindo desse princípio, os seres humanos que contra essa doença, de uma certa forma, eram rejeitados por causa do paradigma, uma doença que carrega esse paradigma, e as pessoas se isolavam, e porque os demais tinham medo de de contrair a doença, entendendo assim que câncer é uma doença contagiosa. Porém, na medicina contemporânea, nós sabemos que o câncer é uma doença tratável, porém estigmatizada, nós sabemos disso. Mas eu quero dizer para você que nos ouve, de repente tem um parente que está com esse problema, eu quero dizer para você, tem solução para tudo, tem solução para o problema. O câncer, ele tem cura sim. E você que é familiar, o pai, um irmão, a mãe, um ente querido que de repente tem um paciente que está passando por esse problema, se aproxime dele, dê o apoio. Porque é comum nós sabermos que as pessoas quando contraem essa doença, ela de repente tem até umas deformidades físicas, umas mudanças. E como por exemplo, durante o tratamento oncológico, é comum o portador do câncer ele ter queda de cabelos, perca de peso, é comum também a falta de vitalidade na pele do cancerígeno. Tudo isso são fatores que fazem com que o portador da doença fique de certa forma isolado. Aí, se a família tem conhecimento de causa e se aproxima desse paciente para dar o apoio emocional, psicológico, com certeza esse paciente ele vai se sobressair, vai ter ânimo para guerrear e para lutar contra essa doença. Você que está nos ouvindo nesta manhã, eu quero dizer para você, em torno do século XX, surgiu a psico-oncologia. Assunto esse que foi criado para dar apoio justamente a estas pessoas portadoras do câncer e também aos profissionais da saúde, aos enfermeiros, os médicos, aos familiares que têm um ente querido portador desta doença. Então surge a psico-oncologia, que trabalha no psicológico da pessoa para dar esse apoio emocional na hora devida. Mas eu quero dizer para você também, não desista. De repente você que está me ouvindo, até você mesmo está passando por esse problema. Não tem problema insolúvel. Você que tem vida, há esperança sim. E além do nosso maior psicólogo, que é Deus, existem os profissionais na área que trabalham na análise, trabalha para te dar esse apoio devido. Por isso, você que está nos assistindo nesse momento, eu quero dizer para você, não entregue, não se desespere, não desista de lutar, pois a vida é um dom de Deus, foi Ele que te deu, a vida foi Deus que te presenteou. E de repente você foi acometido por uma doença como essa, ou tem um parente, um familiar que está passando por esse momento, eu quero dizer para você, chega um momento de desespero sim, mas
não desista de lutar. Não desista, porque você é uma pessoa especial. Você é uma pedra preciosíssima de Deus, é uma criatura de Deus. E de repente essa enfermidade veio para a tua vida, mas eu quero dizer para você, tem solução. Tem solução sim, porque a tua família, ela é importantíssima e ela te ama. E você, meu amigo, meu irmão, você pai de família, que tem um filho, uma esposa mesmo, chegue junto nesse momento. É um momento difícil que ela está passando, é um momento difícil que ele, teu filho, está passando. Mas o teu apoio moral, emocional, vai ser muito importante para ele nesse momento de dor. E com certeza ele pode superar e amanhã ser um canal também para abençoar outras vidas, testemunhando do milagre da cura que ele recebeu. Muito obrigado, até o próximo programa, que Deus abençoe a todos. Professor Ivan, um grande abraço, e a todos os telespectadores deste lindo programa, o Divan. Curso de Psicanálise Clínica. Melhore seu conhecimento sobre as doenças do século. Depressão, ansiedade, angústias, fobia e muito mais. Aulas mensais com certificado. Curso de Psicanálise Clínica. Realização: Sociedade Brasileira de Psicanálise do Maranhão. Programa no Divan aqui pela Rede TV, Canal 5. Cada sábado sempre um tema inovador, um tema bom, um tema esclarecedor. Que hoje eu estou falando para você que me assiste sobre a invenção da psicanálise. Essa teoria criada por Freud que hoje contempla toda a nossa vida. A invenção de Freud, aquilo que Freud criou há alguns anos atrás, hoje ela se concretiza nas nossas vidas, na sociedade. Hoje, quem de nós não conhece aquela expressão Freud explica? Quem não conhece a expressão só Freud explica? Claro, porque Freud deu uma definição para a nossa psique, Freud deu uma definição para a voz humana. Hoje, se eu consigo falar que eu tenho ansiedade, que eu tenho depressão, graças a Sigmund Freud, graças a esse médico que, graças a Deus, mesmo ele dizendo-se na literatura ser ateu, mas graças a Deus que Freud criou essa psicanálise, algo extraordinário, algo que mudou a vida da humanidade. Freud foi e é tão importante para a humanidade como foi Karl Marx. Freud de fato entrou para a história, Freud fez a história, Freud revolucionou a medicina. Hoje nós temos aí psicanalistas de diversos segmentos, nós temos médico, porque Freud era médico e criador da psicanálise. Nós temos aí vários médicos que são psicanalistas, além de psicólogos, além de nutricionistas, além de pedagogos e filósofos, diversas áreas do conhecimento. Hoje nós temos quem estuda a mente humana graças à invenção de Freud. Freud revolucionou a vida do ser humano, Freud revolucionou a forma do homem olhar para o homem. Hoje é sábado. Essa semana que encerrou, nós tivemos aí, pelo menos a meu conhecimento, tivemos só nessa semana. Hoje é sábado, só nessa semana nós tivemos um suicídio. Essa semana, não vou falar da semana passada que teve outro. Essa semana teve um suicídio e essa semana uma professora está desaparecida. Até o momento da gravação do programa hoje, ela continuava desaparecida e segundo o que está veiculado aí nos meios, é devido à depressão. Hoje o professor está sofrendo terrivelmente de depressão e de ansiedade. E essa semana a gente ficou sabendo desses dois casos. Um suicídio numa jovem e uma senhora professora que está desaparecida, ainda não sabe o paradeiro dela, mas a família diz que ela estava com depressão. E para chegar a essa definição hoje, foi preciso que alguém criasse algo, que alguém pensasse o que era isso. E é a psicanálise que pensa na vida do ser humano. A vida é bela, a vida ela é maravilhosa, a vida vale a pena viver, a vida tem que viver em sua plenitude.
Falar em viver vida, em plenitude maravilhosa, olha, estamos aqui gravando no final de tarde na Beira-Rio. Você consegue ver lá no fundo um pôr do sol maravilhoso, e eu sempre tento gravar meu programa aqui, porque aqui é um lugar que inspira saúde, aqui é um lugar que inspira qualidade de vida, e nós trabalhamos com isso. A psicanálise, ela trabalha para a compreensão humana, para dar qualidade de vida para o ser humano. O ser humano precisa ser compreendido, o ser humano precisa ser ouvido, e a melhor pessoa para ouvir você, a melhor pessoa para ouvir o homem é o homem, e o homem psicanalista. Nós estudamos anos, e eu falo que nós que somos psicanalistas, a nossa formação, e não é só eu que falo, a nossa formação ela é contínua. Nós não paramos de estudar nunca, estamos sempre estudando. Esse é o programa No Divã, que tem você aí como meu telespectador, e é muito bom ter você aí do outro lado. Meu querido, eu vou por um pequeno intervalo comercial, meu primeiro intervalo comercial, e eu volto já já. Não muda de canal não, que eu volto já já depois do intervalo comercial. Fica comigo. Curso de Psicanálise Clínica. Melhore seu conhecimento sobre as doenças do século. Depressão, ansiedade, angústias, fobia e muito mais. Aulas mensais com certificado. Curso de Psicanálise Clínica. Realização: Sociedade Brasileira de Psicanálise do Maranhão. Pela Rede TV, Canal 5, com o programa No Divã, falando para você que está me assistindo agora sobre a qualidade de vida, falando para você sobre saúde emocional, falando sobre suicídio. No quadro passado, no intervalo comercial, eu estava falando de pessoas que só essa semana que passou teve um suicídio, e teve também aí uma professora que está desaparecida, e a família fala que é com depressão. Mas eu estava essa semana conversando com a minha coordenadora do curso de psicanálise, e ela falava que parece que o tratamento que encontrou para trabalhar a depressão é o suicídio. E eu fiquei pensando nisso, mas parece que é verdade mesmo. Parece que o jeito mais fácil que as pessoas têm encontrado para organizar a sua vida, organizar a sua mente, é cometendo suicídio. É lamentável, extremamente lamentável como as pessoas têm enveredado aí para essa questão do suicídio. Suicídio não é bacana. Suicídio não resolve o problema de ninguém. A pessoa que comete o suicídio, será que ela não pensa como que fica a questão da família? Esses dias eu estava lembrando do rapaz que pulou da ponte. Você lembra, né? Semana passada, um jovem, um rapaz no começo da vida, ele pulou aqui da ponte. O motivo não interessa, queridos. Quando alguém comete o suicídio, o motivo não nos interessa, o motivo não importa. O fato, ele é tão grosseiro, ele é tão agressivo, o ato do suicídio, que para mim, que sou psicanalista, não importa o que levou o indivíduo a cometer o suicídio. O motivo não importa. Mas a pessoa que comete o suicídio, a família morre junto. Fica imaginando agora, esse rapaz que pulou da ponte, como é que deva estar a mãe e o pai? Como é que está a família dele? Ele pulou, morreu. Houve o velório e foi enterrado. Mas e a família? Como é que a família vai ficar nessa situação, nessa questão? A família está sofrendo hoje, a família ainda está sofrendo, a família ainda está de luto, tentando entender. O que eu quero dizer com isso? Que quando uma pessoa, antes dela cometer o suicídio, ela emite sinais. Ela emite sinais de socorro. Essa semana, uma pessoa me chamou no inbox do Facebook, dizendo que queria conversar comigo, porque estava enlouquecendo, o marido com problemas de álcool, os filhos, a filha de 13, 14 anos,
já não obedece mais, e essa pessoa está com crise renal, está esperando na fila de um transplante de rins. E ela falava assim: doutor, eu estou enlouquecendo, eu não vou aguentar isso, está muito forte para mim. Está dando um sinal. Ela está me dando um alerta de que ela chegou no limite. Não, meu querido, ela não está chegando no limite, ela chegou no limite dela. E é preciso que a família fique atenta aos sinais. A pessoa, ela não comete o suicídio do nada, ela emite sinais. Fique atento para os sinais. Quem sabe eu gravo um divã aqui só falando sobre os sinais, para que você possa detectar, para que você possa perceber os sinais que uma pessoa emite antes de cometer o suicídio. Percebeu o sinal? Percebeu o sintoma? Querido, entra imediatamente com uma intervenção. Não perca o seu parente, não perca o seu familiar. E hoje, falando da invenção freudiana, falando da invenção de Freud, a psicanálise, eu vou chamar agora um VT do Alexandre, um psicanalista, colega nosso de profissão, doutorado em psicanálise, doutorado em psicologia, professor de psicologia, e a partir de hoje ele participa aqui do divã com pequenas falas, falando cada sábado de um tema diferente sobre psicanálise. Alexandre, vamos falar de psicanálise. É contigo, meu amigo. Curso de Psicanálise Clínica. Melhore seu conhecimento sobre as doenças do século. Depressão, ansiedade, angústias, fobia e muito mais. Aulas mensais com certificado. Curso de Psicanálise Clínica. Realização: Sociedade Brasileira de Psicanálise do Maranhão. Para que a gente possa lidar com essa pergunta, né, tentar examinar essa pergunta, não é uma pergunta muito fácil de responder, porque ela é muito... A resposta seria muito ampla, muito multifacetada. Nós temos que examinar essa pergunta e ir comentando essa pergunta aos poucos. Para que a gente possa inicialmente fazer isto, é importante relembrar que as pessoas que hoje procuram um analista, elas procuram por vários motivos, motivadas, né, por algum tipo, né, algum modo de sofrimento. Esse sofrimento se manifesta em várias situações, suas relações amorosas, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, nas suas relações com elas próprias, na vida social. Então são pessoas que estão marcadas por algum tipo de sofrimento, ora mais discreto, ora mais severo, e também, né, não só o sofrimento, mas também alguma forma de inquietude. Tem pessoas que não estão sofrendo, estritamente falando, mas elas são atravessadas por alguma inquietude, um tipo de mal-estar que gera uma inquietude nessas pessoas. A vida pode estar muito boa, de certos ângulos, de certo ponto de vista, no entanto há uma inquietude que habita essas pessoas. Essas pessoas vão até o analista, apresentam inicialmente seus sintomas, né? A chegada de um paciente ao analista, para que a gente possa entender para que serve a psicanálise, nós devemos considerar que o paciente leva até o analista inicialmente, de alguma forma, o seu sintoma. E esse sintoma, né, que pode ser, por exemplo, né, uma dor de cabeça excessiva, um paciente pode falar de esquecimentos que ele tem, daquilo que ele sabe muito bem, uma manifestação de um ciúme muito exacerbado, uma falta de energia, né, para a vida, uma falta, por exemplo, de vitalidade sexual. Então, uma desconfiança excessiva que ele tem do seu parceiro, da sua parceira. Então, são diversas possibilidades de sintoma. Além de, por exemplo, o sintoma poder se manifestar no corpo, né? Uma dor, né, que se localiza ou até que se desloca pelo corpo, um tipo de alergia, um tipo de situação que o incomoda e que recorrentemente se manifesta. E esse paciente apresentando seu sintoma, ele vai buscar uma resolução para esse sintoma, usualmente é isso, sobretudo nessa nossa era, né, na nossa época, uma época muito terapêutica, então nós temos diversas terapêuticas, e é comum que as pessoas cheguem ao analista com a expectativa de que também elas possam obter ali uma resposta terapêutica, ou seja, que o sofrimento que elas
tenham, né, na chegada possa ser minimizado, que essa inquietude possa, né, se tornar mais discreta, ou inclusive mudar de lugar. Então há sim uma expectativa terapêutica na psicanálise. Só que nós devemos ter o cuidado de não responder a esta pergunta, para que serve a psicanálise, tão rapidamente por conta, né, desta expectativa terapêutica. A psicanálise, ela, de alguma forma, ela resolve, né, ela atenua, ela desloca, ela faz uma transformação sobre os sintomas e sobre o mal-estar? Sim. Né? Isso acontece ao longo de uma análise e há efeitos desta ordem que, inclusive, se dão nas primeiras entrevistas, né, nas primeiras sessões com o paciente tem que ser analista. É muito comum que, às vezes, até na primeira sessão, após a primeira sessão, indo para a segunda sessão, o paciente ele seja tomado por uma espécie de alívio, né? Há um alívio no fato de você tomar a palavra, falar do seu sofrimento para um analista, há uma espécie de descarga, né, de uma tensão, de um sofrimento. Isso se passa, sim, mas nós devemos ter cuidado, como eu estava dizendo, para não responder inteiramente a esta pergunta, para que serve a psicanálise, somente pela perspectiva terapêutica. Me parece que se a psicanálise ela não conseguir ter nenhum efeito terapêutico, mas isso não acontece, né? Estou só frisando, se ela não conseguir ter nenhum efeito terapêutico, ela terá poucas chances, né, de sobreviver em meio ao nosso mundo. E ela tem que responder, sim, a algo do sofrimento das pessoas, do cidadão comum que nos procura, né? Uma pessoa, dona de casa, funcionário público, estudante, que tem um sofrimento que atrapalha demais a sua vida, né? É decisivo até para a continuidade ou não da sua vida. Tem pessoas que chegam até nós e o fato delas terem vindo ou não a um analista, isso é muito decisivo em suas vidas. E há situações em que a permanência ou não na vida se dá exatamente porque aquela pessoa tomou uma decisão num dado momento de procurar ou não um analista. Então, a análise ela repercute sim, né, terapeuticamente falando, na vida das pessoas. No entanto, não é bem aí ou somente aí que está o sentido, né, a manutenção ainda hoje da existência, a existência ainda hoje da psicanálise. Por que, né, mais de 100 anos depois da psicanálise ter sido proposta por Freud, nós estamos tão às voltas ainda com ela, né? Qual que é o sentido da psicanálise? O sentido terapêutico, sim, em alguma medida, mas a psicanálise ela serve muito para que cada um de nós, para além desses ganhos terapêuticos que são importantes, mas para que cada um de nós possa se deparar com aquela diferença que eu tenho em mim mesmo, ou seja, aquilo que me torna peculiar, aquilo que faz de mim uma pessoa muito singular. Uma psicanálise, mais do que feita para tratar dos sintomas, ela é feita para que cada um de nós consigamos extrair consequências daquilo que eu tenho em mim, de maneira muito íntima, e geralmente eu desconheço isto. Quando eu vou a um analista, às vezes eu estou muito interessado no sintoma e não sei tanto ainda sobre mim mesmo, sobre aquilo que faz com que eu seja eu próprio, muitas vezes diferente do que os outros esperam de mim, né? Não correspondendo a uma expectativa muito idealizada, por exemplo, dos meus pais, da minha família, dos meus amigos, ou até daquilo que eu propus para mim mesmo. É isso que eu estou chamando de singularidade, aquilo que muitas vezes provoca uma ruptura, né, minha em relação, às vezes, as pessoas que mais me amam e que eu mais amo também. Não é um ponto fácil de lidar, né? Aquilo que está comigo, aquilo que faz parte de mim e que é difícil de bancar. Para bancar, seja do ponto de vista das realizações, das buscas, da sexualidade, do que eu quero para mim mesmo, para bancar isto, muitas vezes eu tenho que estabelecer rupturas sérias na minha vida. Uma psicanálise é feita para que cada um de nós possa extrair consequências disto que não é bem, né, o sintoma, o sofrimento, a inquietude, que podem trazer uma pessoa analista, mas isto que muitas vezes promove para que exista de fato, para que existam consequências extraídas daí, promove ou me conduz a rupturas. Então uma psicanálise ela serve exatamente para que eu possa minimamente bancar algo que faz toda a diferença em mim. E muitas vezes o preço disto não é muito barato, mas recuar, né, diante disto, não me haver com isto, também não é nada barato.
Curso de Psicanálise Clínica. Melhore seu conhecimento sobre as doenças do século. Depressão, ansiedade, angústias, fobia e muito mais. Aulas mensais com certificado. Curso de Psicanálise Clínica. Realização: Sociedade Brasileira de Psicanálise do Maranhão. Olá, meu nome é Carlos Alberto Bezerra, eu sou médico urologista. O câncer de próstata é um tumor maligno da próstata. Ele atinge homens a partir dos 45 anos de idade e é uma doença que pode ser curada. Existem alguns grupos de risco, por exemplo, indivíduos de raça negra, indivíduos que tenham familiares de primeiro grau que já tenham tido a doença antes dos 60 anos de idade, então pai, tio, primos, irmãos que já tiveram câncer de próstata, consiste num fator de risco para o aparecimento da doença. O câncer de próstata ele pode ser detectado de duas formas, através de um exame físico, chamado toque retal, e através de um exame de sangue, chamado medição do PSA. O toque retal é um exame simples, é feito pelo próprio médico no consultório no dia da consulta. O médico introduz o dedo no ânus para identificar a próstata. A finalidade é verificar se tem algum nódulo endurecido, alguma área endurecida na sua próstata. Já o exame de PSA é um exame de sangue. A quantidade de PSA no esperma é grande, porém a quantidade de PSA no sangue é pequena. E nos casos de doenças da próstata, inclusive o câncer, o PSA do sangue aumenta. Então, através da medição e do acompanhamento dos níveis de PSA no sangue, o método consegue perceber quando o câncer de próstata está surgindo. Existem dois tratamentos que podem curar o câncer de próstata, desde que a doença tenha sido descoberta no início. São a cirurgia e a radioterapia. Os dois tratamentos são igualmente eficientes. Existem vantagens e desvantagens de cada um dos métodos. Normalmente a cirurgia exige uma internação e uma recuperação um pouquinho mais lenta, porém a longo prazo ela produz resultados muito confiáveis. Já a radioterapia, ela pode ser feita sem a necessidade de internação, mas ela exige várias visitas ao centro de tratamento ao longo de um período de 30 a 40 dias. Normalmente você pode escolher junto com o seu médico, baseado nas suas características pessoais e baseado nas características da doença, qual é o tratamento que deve ser utilizado. Isso é uma questão apenas conceitual e cultural. À medida em que a pessoa entende que o exame é feito por um profissional que vai olhar para aquele ato de uma forma tranquila, profissional e sem o menor preconceito, isso fica mais fácil para ele se submeter. Os homens que entram em contato com essa campanha e conseguem ver a quantidade de informações úteis que existem lá, eles se sentem mais estimulados a procurar o médico e com isso a frequência ao consultório dos urologistas está aumentando. É importante que campanhas como essa, feita pelo Instituto Lado a Lado, se repitam e sejam renovadas de tempos em tempos para que mais pessoas percebam as vantagens de fazer o diagnóstico precoce e possam se beneficiar dos grandes recursos de tratamento que existem hoje. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Drible o preconceito. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul. Curso de Psicanálise Clínica. Melhore seu conhecimento sobre as doenças do século. Depressão, ansiedade, angústias, fobia e muito mais. Aulas mensais com certificado. Curso de Psicanálise Clínica. Realização: Sociedade Brasileira de Psicanálise do Maranhão. Amigos. Somos cercados deles durante todas as fases da nossa vida.
na infância, na adolescência, na juventude, na vida adulta, na vida depois de casado, na velhice, amigos que ficam a vida inteira. Temos amigos da escola, da faculdade, do trabalho, temos amigos da igreja, amigos da rua, enfim. Somos cercados o tempo inteiro e precisamos de amigos. Pesquisas mostram que uma pessoa consegue fazer aproximadamente 400 amigos durante toda a sua vida e que desses 400, aproximadamente 30 ou 40 vivem a nos cercar e apenas 6 se tornam íntimos, os que a gente chama de verdadeiros amigos. Estudos comprovam, inclusive, que pessoas que vivem cercadas de amigos tendem a sofrer menos de ansiedade e depressão e pessoas que vivem isoladas sofrem 3 vezes mais o risco de sofrerem uma morte prematura. Isso mesmo, todos nós precisamos de amigos, nós não fomos feitos para viver sozinhos. E é por isso que nós devemos levar muito a sério esse negócio de amizade. A era digital está nos conectando a tudo e a todos e ao mesmo tempo está nos desumanizando. Nós temos 5.000 amigos por aqui, nas redes sociais, mas não temos nenhum, às vezes, que nos ajude a juntar os cacos da nossa vida quando as coisas dão errado. Temos centenas de pessoas nos acompanhando por aqui, mas não temos ninguém que nos ajude e nos motive quando nós estamos abatidos. Nós temos vários que curtem e compartilham aquilo que postamos aqui, mas não temos ninguém que nos puxe a orelha quando precisamos ou que, acima de tudo, que nos abrace quando nós caímos. E por que isso acontece? Isso acontece porque estamos nos esquecendo de cultivar relacionamentos verdadeiros. Estamos nos esquecendo que somos gente, que nós não somos digitais, que nós não somos feitos de caracteres, nós somos alma. Saímos com os nossos amigos para beber, mas ficamos aqui nas redes sociais com aqueles que estão lá do outro lado. Saímos para jantar com os nossos amigos, mas o que nós queremos mesmo é fazer a selfie do prato ou da mesa para impressionar aqueles que estão lá longe, que não estão nem aí para nós. Nunca conhecemos tanta gente como a gente conhece hoje, mas nunca fomos tão carentes de relacionamentos como a gente é hoje. Nós vivemos a geração do entretenimento, mas nunca se viu tanta gente depressiva. Somos a geração digital das redes de relacionamento, mas nunca fomos tão sozinhos. Aristóteles, no século IV a.C., em sua obra Ética Nicômaco, dizia que a amizade é uma alma e 2 corpos. E a gente vê muito pouco disso hoje em dia. Ele também dizia que amizades verdadeiras são muito mais do que simplesmente amigos das horas boas, amigos das festas. Ele dizia, amigos cuidam uns dos outros. Estamos ficando idiotizados. Repare que se você chamar os seus contatos aí das suas redes para uma conversa, para um café, vocês não terão mais do que 30 minutos de papo. Vocês não terão afinidade. Sabe por quê? Porque você não os conhece. Eles não são seus amigos. E agora me diga, aonde você passa e gasta a maior parte do seu tempo? É justamente ali com os seus amigos virtuais. Um amigo é muito mais do que um conhecido. Um amigo é muito mais do que um contato. Um amigo é muito mais do que um seguidor. Um amigo é muito mais do que um curtidor de fotos. Amigo é alguém que se alegra com a sua alegria e chora com a sua tristeza. E cuidado para não trocar. Às vezes a gente abre as nossas tristezas para quem não se alegra com as nossas alegrias. Para saber se alguém é seu amigo, ele precisa ficar feliz quando você se dá bem. Ele precisa se sentir bem ao ver você ter sucesso. Caso contrário, certamente ele não é seu amigo. Amigo é aquele que parece que a gente conhece desde sempre. Parece que a amizade da gente foi feita lá na eternidade. Amigo que é amigo, quando o assunto acaba, o silêncio não incomoda. Não precisa de palavras na conversa. Sabe, se você quiser fazer um bom teste para saber se alguém é amigo, fique em silêncio com essa pessoa. Se o silêncio causar ansiedade e causar incômodo, corremos um sério risco de descobrir que esse alguém não é nosso amigo. É nos amigos que aprendemos a diferença entre amar e gostar. Amar é querer bem, gostar é querer perto. Tem gente que eu amo,
mas não quero perto. Os amigos são esses, que a gente ama, quer bem, mas acima de tudo, a gente gosta, a gente quer por perto. Foi Mário Quintana quem disse que existem dois tipos de chatos no mundo, os chatos propriamente ditos e os chatos prediletos, que são os nossos amigos. Jesus um dia chega para os seus discípulos e diz: olha gente, eu não quero chamar vocês de servos, eu não quero ter só uma relação de poder e de autoridade com vocês, eu quero chamar vocês de amigos, porque o amigo sabe o que vai fazer o outro amigo. Então eu quero chamar vocês de amigos. Se você tem um amigo, manda uma mensagem para ele, diga o quanto a falta dele está fazendo falta, afinal de contas, quem tem saudade não fica dizendo: olha, vamos marcar uma coisa qualquer hora dessas. Isso aí a gente diz para colega, para conhecido, para quem a gente não quer estar junto. Porque quem tem saudade aparece, quem tem saudade liga, quem tem saudade tem só vontade de matar a saudade. Invista tempo nos seus amigos, nas suas amizades verdadeiras. Você vai precisar muito delas no decorrer da sua vida. Para mim, a arte de viver, eu acredito, consiste justamente no conviver. E feliz é quem tem amigos para conviver. Que a vida te dê muitos amigos e que Deus te dê sabedoria para conservar todos eles bem perto de você. Deus te abençoe. De Psicanálise Clínica. Melhore seu conhecimento sobre as doenças do século. Depressão, ansiedade, angústias, fobia e muito mais. Aulas mensais com certificado. Curso de Psicanálise Clínica. Realização Sociedade Brasileira de Psicanálise do Maranhão. De cada 6 homens que chegam aos 50 anos, 1 vai ter câncer de próstata. Não é praga, isso é uma estatística. O câncer de próstata é muito prevalente entre os homens. E a partir dos 50 anos, nós começamos a ter uma incidência que vai crescendo. É uma doença confusa, difícil da gente entender, porque você tem casos de câncer de próstata muito agressivos, que se disseminam rapidamente, em geral para o esqueleto, para os ossos. E você tem outros de evolução muito longa. Você tem pessoas que de 80, 90 anos que vão morrer das causas que todos nós morreremos um dia e que, na verdade, tinham tumores na próstata que nunca foram diagnosticados e que também nunca causaram problemas. Então, é uma doença com uma diversidade de comportamento muito grande. Se a prevalência é tão alta na população depois dos 50 anos, o que nós temos que fazer? Tentar prevenir, tentar evitar que a doença apareça. Nós não conhecemos medidas que permitem fazer a prevenção do câncer de próstata. O que nós temos são medidas que permitem fazer o diagnóstico precoce, numa fase que a doença é altamente curável. Quais são essas medidas? O primeiro é o PSA. O PSA é um exame de sangue. Um exame de sangue que você encontra uma proteína que a próstata produz. Então, você pega um homem de 60 anos, que de repente ele vinha com um PSA de 0,2, 0,7, 1,1, é um PSA baixinho. De repente ele tem um pico, o PSA vai 6 e começa a subir, 8, 10, 12. Você aí tem que estudar a próstata melhor. Se o exame... O PSA não sobe só em tumores malignos, sobe em benignos também. Quando a próstata aumenta de volume, a chamada hipertrofia prostática, o PSA sobe. Então, não basta você ter o PSA. E nós temos uma outra armadilha. Você pode encontrar tumores de próstata malignos que crescem sem aumentar o PSA. Então, como é que se faz a prevenção? O PSA de um lado e de outro lado você tem que examinar a próstata. Quis a natureza que a próstata só fosse acessível por via retal. E aí é que é o problema maior. Quando você chega para um senhor de 65, 70 anos e fala, olha, o seu PSA está normal, mas tem que fazer um toque retal. Aí se arranjou um inimigo. Diz, não, esse exame eu não gosto. Eu costumo dizer que o exame não foi feito para dar prazer para ninguém. É um exame desagradável, mas nem tanto.
E é absolutamente importante, fundamental. É possível acabar com as mortes por câncer de próstata. Nós não conseguimos impedir que o câncer apareça, mas podemos diagnosticá-lo precocemente, numa fase em que todos os casos praticamente são curáveis. Se as mulheres começam a fazer exame ginecológico aos 16, 17 anos, quando começam a vida sexual, por que nós, homens maduros, não podemos fazer os exames de detecção do câncer de próstata? Tem sentido, no século XXI, a gente morrer por disseminação de uma doença que, se fosse diagnosticada precocemente, podia ser tratada e curada para sempre? Curso de Psicanálise Clínica. Melhore seu conhecimento sobre as doenças do século. Depressão, ansiedade, angústias, fobia e muito mais. Aulas mensais com certificado. Curso de Psicanálise Clínica. Realização: Sociedade Brasileira de Psicanálise do Maranhão. Eu agora queria conversar com você sobre, já que o programa de hoje está falando sobre psicanálise, eu gostaria de conversar com você sobre o curso de psicanálise. A Sociedade Brasileira de Psicanálise no Maranhão, a Escola de Psicanálise Sigmund Freud, ela está com sua matrícula aberta para a turma de número 4, que vai estar acontecendo aí para o mês de janeiro. Matrícula para o mês de janeiro, para a turma iniciar em fevereiro. Então venha conhecer um pouco sobre a psicanálise, venha conhecer um pouco sobre Freud. Freud explica e nós descomplicamos. Eu vou soltar agora um VT falando sobre o curso de psicanálise clínica. Vamos ver junto? Curso de Psicanálise Clínica. Melhore seu conhecimento sobre as doenças do século. Depressão, ansiedade, angústias, fobia e muito mais. Aulas mensais com certificado. Curso de Psicanálise Clínica. Realização: Sociedade Brasileira de Psicanálise do Maranhão. Não é Companhia da Alegria, é os Anjos da Alegria. Eu sempre digo para minhas amigas, e depois que eles entraram na nossa vida, graças a Deus mudou tudo para melhor. Principalmente para minha netinha que faz tratamento, que ela tem linfoma.
Mas sempre que eu me desespero, eles sempre estão aqui para me dar esperança. Eles foram enviados assim por Deus nas nossas vidas. Desde quando eles entraram na nossa vida, tudo melhorou. Eles me ajudam bastante. Dão uma cesta básica pra gente, eles me ajudam com a medicação da minha filha, que é muito cara. Assim, eu peço a Deus todos os dias, eu sempre falo pra eles, saúde pra eles. E assim, quem for ver, que se sensibilize também e possa vir ajudar, porque eles são anjos de Deus aqui na Terra. E hoje, assim, eu tenho uma qualidade de vida melhor, certo? Eles me dão assistência, eu tenho uma cuidadora, por parte da companhia, que vem, está sempre aqui com o Simon. E também em materiais de fralda, de limpeza, até mesmo de alimentação, né? E minha vida melhorou, né? Eu estou feliz. É os anjos da alegria, não é companhia não, é os anjos da alegria. Aqui pela Rede TV, todo sábado, de 10 às 11 da manhã. E aqui eu estou encerrando o meu programa, desejando a você um ótimo dia de sábado, desejando a você um excelente final de semana, que você tenha uma feliz saúde mental, que você não adoeça emocionalmente, que teus dias sejam dias maravilhosos. Eu sou o professor Ivan, psicanalista clínico, e desejo que você tenha uma ótima saúde mental e conto com a sua audiência no próximo programa, no próximo sábado, aqui pela Rede TV, se Deus assim nos permitir. Meu querido, um forte abraço e até sábado. Até mais. Curso de Psicanálise Clínica. Melhore seu conhecimento sobre as doenças do século. Depressão, ansiedade, angústias, fobia e muito mais. Aulas mensais com certificado. Curso de Psicanálise Clínica. Realização: Sociedade Brasileira de Psicanálise do Maranhão.